Nos primeiros anos do cristianismo, as igrejas consistiam de pequenos ajuntamentos de pessoas em alguma casa. Era a igreja doméstica, geralmente liderada por um membro leigo desta comunidade. Havia ali uma série de líderes outros que compartilhavam da liderança, num formato de liderança colegiado, ou seja, mais de um líder, mais de um presbítero. Então é um corpo de presbíteros, um corpo de diáconos, um corpo de bispos ou episcopos, dependendo da forma como nós vamos chamar estas figuras. Quando o movimento cresceu, uma casa deixou de ser suficiente para conter a congregação. Então, lá pelo IV século, igrejas já eram construídas sob medida para caber a maior quantidade de pessoas. E, naquele momento, a igreja já era liderada por homens religiosos profissionais, clérigos, que se tornaram conhecidos como padres ou sacerdotes. As mulheres foram, assim, excluídas da hierarquia das igrejas. Quando? Em algum momento entre o século II e, então, o início da Idade Média. Por quê? Porque nos textos mais antigos, especialmente textos relacionados com o Novo Testamento, nós podemos encontrar mulheres atuando em algumas posições de liderança dentro da comunidade. É possível mencionar, por exemplo, uma líder de uma igreja no Apocalipse, na carta a Tiatira. Aquela que o Apocalipse chama de Jezabel era a líder da igreja. Então, é indício de que haviam mulheres liderando comunidades neste formato de liderança colegiada, mas havia a participação feminina ainda. Desta forma, quando o bispo de Roma foi reconhecido como o Papa por outros bispos no Ocidente e o chefe da igreja de Constantinopla como patriarca por outros patriarcas no Oriente, não havia espaço para alguém pensar numa mulher para estas posições. Essa exclusão feminina das hierarquias, então, ela acontece de fato. Mas isso não significa que as mulheres deixaram de ter papel ou função significativas no cristianismo da antiguidade. Mesmo ilhadas da liderança, elas continuaram tendo ações e posições de significado. Na Alta Idade Média, por exemplo, mulheres nobres eram importantes, em especial para converter os seus maridos, bem como aqueles que estavam em volta deles, como os grupos, as comunidades e até reinos inteiros. Este fenômeno é chamado por alguns historiadores de proselitismo doméstico. E uma das figuras mais conhecidas neste campo, no campo do proselitismo doméstico, é a rainha dos francos, Clotilde, que viveu de 470 até 544, mais ou menos. O bispo Gregório de Tours conta esta história. Segundo ele, ela teria sido responsável por converter o reino franco inteiro. Foi por intermédio dela que o rei Clovis, que era o rei dos francos, veio a se converter do paganismo para o cristianismo. Então, Clotilde teria dirigido a forma como seu marido recebeu as doutrinas cristãs, as instruções iniciais do cristianismo. Ela discipulou o Clovis, usando termos que nós conhecemos e usamos na atualidade, e promoveu, então, a conversão do seu povo, do povo inteiro, o povo franco, ao cristianismo. O mais curioso, no caso dessa história contada aí por Gregório, é que ele não tem problema em dar o crédito a Clotilde da conversão do reino franco. Então ele deu o crédito da conversão de todo o reino para esta mulher. A princesa franca Berta, que era bisneta de Clotilde, foi igualmente o pivô da conversão do reino de Kent, no sudeste da Inglaterra. Dá para perceber então que na antiguidade e início da Idade Média, as mulheres podem não ter sido autorizadas a serem sacerdotes ou bispos, mas elas ainda eram poderosas agentes do cristianismo.